Para você comprar óculos, tem que ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você não pode se endividar, não é, professor? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Castelo Fica à Branco, vontade, tudo bem, querido? Bem-vindo aqui no Manhã Maior. Tudo bem, professor? Nós estamos recebendo o professor Castelo Branco aqui para falar com a gente exatamente sobre este assunto, sobre como nós devemos fazer para sairmos do endividamento. Então, vamos começar assistindo essa reportagem para você entender melhor essa história de dívida e preste muita atenção que depois ele vai sanar todas as suas dúvidas. Poucas pessoas conseguem escapar delas. As dívidas. Financiamento da casa própria, carro novo, prestações de cartão de crédito. O consumismo acelera e as dívidas crescem. Entre 2006 e 2009, cerca de 30 milhões de brasileiros foram em busca de crédito pela primeira vez. A média de pagamento de dívidas e juros subiu de 16,5% no primeiro trimestre de 2006 para 17,7% nos últimos 3 meses de 2009. O que anda comprometendo o orçamento familiar. As consultas de CPFs no Serviço de Cadastro de Proteção ao Crédito, o SPC, indicam um aumento da população que procura financiamentos e crédito, ou seja, procuram se endividar. Economistas alertam sobre a inexperiência dos consumidores. Se comprometer com altas prestações e juros pode sobrecarregar a renda e provocar maiores prejuízos, como numa bola de neve. Especialistas afirmam: contrair dívida não é um problema. O nível dos juros cobrados no país é o que preocupa. Para se ter uma ideia, o Banco Central Americano pratica taxas básicas de juros entre 0 a 0,25% ao ano. Já no Brasil, a taxa básica está em 9,5% ao ano. Uma diferença que limita o poder de compra dos brasileiros. Fica a dica: ter mais de 30% do orçamento comprometido com dívidas não é um bom negócio. O professor Castelo Branco está aqui para conversar com a gente sobre essa história de dívidas. Isso. A Ana Paula falou que o ideal é não ter mais de 30% do salário comprometido, da renda comprometida com dívidas. Mas eu imagino, professor, que ninguém quer ter mais de 30% da renda comprometida, que vai virando, como eu tinha dito, uma bola de neve, né? Então isso tem que cortar o mal pela raiz? Tem como cortar isso no início, antes de chegar aos 30%? Isso. Não, o problema é o seguinte: tudo na vida da gente é dívida. Sim. Tudo. Não tem Taxas, como você... impostos. Exatamente. O problema é que você tem que separar o que é dívida ruim e dívida boa. Porque existe dívida que é boa para você. Contas de água, contas de luz, essas coisas, não tem como a gente não ter dívida, né? Porque são elementos assim, fundamentais para a nossa sobrevivência. O que eu sempre falo é o seguinte: por exemplo, se você tem um financiamento, comprou um carro para você, esse carro é útil para a sua vida, vai fazer você ter qualidade de vida, vai fazer você ganhar dinheiro, isso vai ajudar você a chegar mais cedo no teu trabalho, vai arrumar a tua vida. Então é uma dívida que você precisa ter, que vai fazer você melhorar de vida. Então é uma dívida boa. Agora, se você faz dívida por fazer, para comprar coisas supérfluas, coisas que não vai te agregar valor e vai fazer com que você não seja feliz e não te ajude na tua vida, é uma dívida ruim. E muitas pessoas fazem dívidas assim, dessa forma. Vai no impulso, porque o outro tem, compra um celular que não precisava comprar. E assim vai acontecendo as coisas. Agora, professor Castelo Branco, sobre financiamento de veículos. Eu sei que as pessoas vão acumulando, aquilo vai se desdobrando. Como é que faz para sair de uma situação que a pessoa ela vai se endividando? Porque, pelo que eu sei, passados 3, 4 anos de dívidas, o valor fica um número quilométrico, não é mesmo? Arthur, excelente pergunta. Eu queria muito alguém me perguntar sobre isso para dizer o seguinte: vou falar aqui para o Brasil inteiro. É uma afirmação minha, do professor Castelo Branco, respondo por ela. Todos os financiamentos de veículos no Brasil estão errados. Opa! Todos os financiamentos de veículos no Brasil estão errados. Porque eles usam o método dos juros compostos. E esse método dos juros compostos é questionado por todo mundo na justiça. O judiciário já se manifestou em algumas oportunidades contra a aplicação de juros compostos. No entanto, é assim que é feito no dia a dia. E continua sendo feito. E continua sendo feito. O correto é se fazer o juro simples.
que é uma outra metodologia de cálculo. Qual é a porcentagem desse juro, mais ou menos, ao mês, você sabe? Não, a questão não é na taxa, é no método de se calcular a prestação. Que vai se acumulando, né? Eu posso dar um exemplo para vocês? Sim, eu acho que eu vou dar um exemplo que seria interessante. Por favor, é isso que o público deseja. Eu vou pegar aqui vou anotar aqui os dados, para que as pessoas tomem nota. Eu até já fiz uma colinha aqui, mas depois eu vou mostrar como é que as pessoas poderiam fazer esse cálculo também em casa. Então vamos admitir um financiamento aqui de R$50 mil, só para efeito didático. R$50 mil. Uma Ok. taxa de 1,5% ao mês, ok? E um prazo de 60 meses, que é o que todo mundo faz aí. Pelo 1,5% ao mês, isso não é nada dentro do meu orçamento. Vamos é lá. outra história. Eu vou colocar aqui na minha calculadora essa taxa aqui, já vou dar a prestação. Então, o cidadão que fizesse exatamente esse financiamento... Esse procedimento. Receberia um carnezinho em casa com a seguinte prestação. Vou colocar aqui P, prestação, R$ 1.269,67. Mas não é, porque a cada mês aumenta 1,5, não é? Não, essa prestação seria fixa até o final. O que acontece é assim, eu vou mostrar quanto é que seria o correto dessa prestação. 60 meses vezes 1,269. Ela seria a prestação, vou chamar aqui de 1, aqui de 2, de R$ 1.097,63. Por que essa diferença, professor? Pela mudança de método de cálculo, porque aqui é feito o tal do juros sobre juros. E aqui não é o juros sobre juros. É os juros de 1,5 e pronto. Exatamente. E se o cidadão, já na primeira parcela do carnê, procura um advogado e entra na justiça para questionar o seu carnê de financiamento, ele vai buscar uma redução de cara para essa prestação. E tem mais detalhe, tem outros abusos. As empresas que financiam o veículo no Brasil, elas adoram quando o cliente atrasa, porque elas exploram o cliente no atraso. Vou dar um exemplo. O cidadão atrasou essa prestação aqui de R$ 1.097, ou essa daqui de R$ 1.269, por um mês, por exemplo, vai pagar quase R$ 1.700 de juros. Até porque depois da terceira eles recolhem o bem, né? Na verdade, o direito da financeira de recolher o bem é já um dia de atraso já pode recolher. Como assim? Não existe única. Esse prazo de 3 meses, não existe. Ele pode, a financeira, se ela quiser, ela pode entrar com um processo de busca e apreensão por um dia de atraso. Ou agora existe uma prática de mercado, uma tolerância, digamos assim, velada, assim, não está escrito em lugar nenhum. O pessoal espera sempre de 3 a 4 meses para entrar com um processo de busca e apreensão. Mas isso, ela tem a liberdade de entrar na hora que ela quiser. E ela pode entrar, isso a qualquer momento do financiamento. Se você devendo uma única parcela para quitar o carro, ela pode entrar com um processo de busca e apreensão, assim mesmo. O problema que está acontecendo é o seguinte, é que as pessoas não sabem quanto é que ela tem que pagar de multa, quando atrasa uma prestação, e quanto é que ela tem que pagar de juros. Porque as financeiras, elas cobram o que elas querem. Cobram 20% ao mês, 15% ao mês, pelo atraso. Não existe uma tabela de valores e porcentagem? Existe lei, existe lei. Existe lei. Existe lei. A lei diz o seguinte, a multa, ela não pode ser maior do que 2%. Ela pode ser até menos. 1%, meio, 1,5%. É que todo mundo cobra 2%. Mas você acabou de dizer que 20%, 30% também, essa possibilidade? Não, eu estou falando aí nos juros. Nos porque juros, você paga perfeito. a multa e depois você pagaria juros. Professor, mas a pessoa que adquire um bem, ela já sabe que vai pagar esse valor exorbitante, mesmo sendo errado. Então eu queria saber o seguinte, uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, que faz uma dívida com a casa própria de R$ 300, mais um carro, R$ 500 por mês, fora as despesas que ela tem com uma família normal, uma família com 2 filhos. É lógico que o gasto dela vai ultrapassar os 1.500. E aí que entra a bola de neve da questão das dívidas. Como é que ela faz para equacionar isso de forma que não se endivide tanto e vá se perdendo no meio dessa dívida toda e não consiga depois sair? Ok, eu entendi a tua pergunta, vou fazer só uma correçãozinha assim. As pessoas não sabem que tem que pagar essa prestação porque elas não sabem que está errada. Porque ninguém sabe, entende de cálculo, ninguém é professor de matemática financeira. E eles lá já fazem a coisinha prontinha para você já cair nesse negócio. E tem outro detalhe, viu, que só alertando aqui. Sonho da pessoa, né, na hora que a pessoa vai comprar um carro, ela não deve aceitar que se cobre nenhuma taxa adicional. Serviço de terceiro, seguro não sei de quê, isso não existe, não é legal. Ela só deve pagar o valor que ela comprou do carro
com a taxa de juros. Infelizmente, isso aqui é uma coisa que só agora que está sendo começando a ficar na cultura. Veio à tona isso, Veio à né? tona. Eu estou trazendo aqui para vocês. Agora o seguinte, a tua pergunta é com relação ao comportamento das endividamento despesas geral mesmo. dentro da dívida. Em primeiro lugar é o seguinte, a pessoa quando vai comprar um carro, como esse aqui, ela tem que saber outras coisas. Que ela não vai gastar só R$ 1.269 com esse carro. Tem o seguro, tem IPVA. Ela vai ter que pagar tem um monte de- seguro, Gasolina. IPVA, a gasolina, Manutenção do carro. a manutenção do carro e tudo mais. E sem contar que o fato de você ter a posse do veículo faz com que você pessoalmente gaste mais. Que antes você ficava mais tempo em casa, que você dependia de carona, agora você vai gastar mais porque você vai andar mais com o carro. Então, é todo um gasto agregado. Então, em primeiro lugar, ela não pode fazer a conta só em cima disso aqui. Eu diria que se ela assumir uma prestação, por exemplo, de R$ 1.200, ela tem que colocar pelo menos 50% em cima desse valor. Ela tem que considerar que ela tem que economizar para o carro quase R$ 2.000 com o carro. Então, já estourou o orçamento dela de R$ 1.500.